O que você acha de nós apimentarmos a nossa relação? De trazermos algo diferente, algo que movimente mais o nosso relacionamento? Em algum momento você já deve ter parado para pensar sobre isso, pensando que isso poderia ser uma solução, ou alguém já te fez essa proposta com o objetivo de trazer algo diferente, movimentar a relação de vocês dois, fazer com que vocês possam sair daquela rotina, daquele marasmo, daquele sentimento de que a relação sexual já não está a mesma coisa. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar esse nosso relacionamento? Primeiro eu quero te dizer duas coisas. Uma delas é que isso não é um problema. Você ter esse pensamento, pensar nisso, não é problema. E a segunda coisa que eu quero te falar é que quando você tem esse sentimento, ou outra pessoa te traz esse sentimento, esse pensamento, trata algo muito importante a se conversar, que talvez esteja procurando uma solução externa para um problema interno. Existem 3 fatores aí que eu quero conversar nesse vídeo sobre essa questão de procurar trazer uma terceira pessoa para a relação, fazer troca de casais. Primeira coisa que eu quero te dizer é que eu não vejo nenhum problema para a decisão de casais fazerem o que querem. A decisão de cada casal ela é muito pessoal. Então, quando os dois combinam, ok, não é nenhum problema. Quando o casamento, o relacionamento está saudável, ok, né? É a decisão de cada um. Cada casal toma as suas decisões, tem os seus acordos. Se eles acreditam que isso seja bom para eles, ok, isso é uma decisão deles. Então, o primeiro ponto a se colocar é que eu não vejo nenhum problema se o casal concorda em fazer isso. Por exemplo, eu e minha esposa, nós nunca concordaríamos porque nenhum dos dois tem nenhum desejo, nenhum prazer ou acredita que esse seja o caminho. Nós preferimos ter uma vida monogâmica em que os dois conseguem se relacionar bem entre si. Nós não percebemos que haja uma necessidade de trazer algo externo para nós dois, então há um acordo muito claro entre nós dois que não há necessidade, que nunca precisaremos disso, porque nós queremos sempre estar juntos. Nenhum dos dois tem o desejo, a vontade de trazer uma outra pessoa para a relação. Porém, eu só quero deixar claro que isso é uma decisão do casal, tá bom? Esses 3 pontos que eu quero trazer para vocês, primeiro ponto é a questão psíquica, de trazer uma outra pessoa para a relação e o que pode estar trazendo por trás de todo esse sentimento de necessidade externa de apimentar o relacionamento. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente conversa sobre o fato de que eu preciso trazer algo externo para resolver um relacionamento, porque no relacionamento sexual entre nós dois não está indo bem, quer dizer que normalmente o relacionamento não está indo bem. A relação do casal não está indo legal. E aí começa a entrar numa rotina. Primeiro ponto é que normalmente os homens, eles acreditam que o termômetro do relacionamento está na cama. Quanto melhor nós estivermos na cama, melhor nosso relacionamento está indo. A mulher já é diferente. A cama, para ela, é o ápice do relacionamento. Tudo que ela está vivendo no relacionamento, a cama é o ápice, é o reflexo de tudo que a gente está vivendo aqui. Então, você consegue compreender que existem 2 pensamentos completamente distintos? Existem algumas exceções, mas a grande maioria dos homens pensa dessa forma. Primeiro, cama é o hospital do relacionamento. Brigamos, discutimos, não estamos indo bem. Então a gente vai para a cama e lá a gente sintoniza. Muitas vezes a mulher se esforça para lá fazer uma boa performance, mesmo não estando feliz no relacionamento. Mas ela está indo lá para não criar mais um problema dentro do relacionamento dela. Dá para compreender isso? E aí o homem vai sempre acreditando que na cama ele resolve tudo. A gente briga, a gente discute, a gente não está bem, mas após uma discussão, na cama a gente deixa tudo alinhado. E isso não acontece. Porque o homem vai tentar toda vez resolver o problema na cama, mas a mulher não consegue. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ela até vai. Mas vai chegar um momento em que ela começa a esfriar.
Muitos homens reclamam que suas mulheres, depois dos 40, depois de 10, 15 anos de relacionamento, o relacionamento esfriou. É a minha esposa que está sem libido. E a gente percebe claramente que não é isso, porque quando essa mesma mulher sai desse relacionamento tóxico e começa um outro relacionamento saudável, a libido dela sobe. O problema dela não é hormonal, o problema dela não é libido, o problema dela é que o relacionamento não está indo bem. Se nós conseguirmos compreender a mentalidade do homem e da mulher, já facilita muito o nosso entendimento. O homem sempre pensa que o sexo resolve tudo, e a mulher sempre compreende que o sexo é o ápice de todo um relacionamento. Quando o casal consegue fazer um trato de que não vão fazer a cama como um hospital, como uma solução para o problema de vocês, vocês já conseguem andar bastante, já conseguem resolver muitas coisas. E nunca fazerem sexo com problemas, brigados, discutidos e tentando lá amenizar. Não vai, só vai piorar. Só vai dar mais sentimento de abandono, mais nojo, mais repulsa. Então você vai acabar piorando algo que tem um nível de problema, mas que você vai aumentar cada vez mais, porque toda vez lá vai se buscar resolver o problema e não vai resolver. Esse desejo de trazer uma terceira pessoa para a relação, normalmente, está trazendo um reflexo de alguns problemas internos que estavam acontecendo no relacionamento. Por exemplo, a falta de conversa, a falta de diálogo do relacionamento. Vocês não estão conseguindo conversar e aí começam a esconder assuntos, a deixar assuntos quietos, abafados, não conversados, não falados, e aí começam a deixar de canto problemas. Isso vai se acumulando. A cada momento vai se acumulando. E a vontade de estar junto, a vontade de fazer as coisas juntos, a vontade de se entregar na relação sexual, começa a esfriar, começa a desanimar, principalmente da mulher, que ela enxerga que o sexo é o reflexo de todo o relacionamento. A raiva acumulada é outro sentimento muito forte no psiquismo do relacionamento. É quando você vai tendo discussões e mais discussões, acúmulo de discussões, e a raiva vai se acumulando. Vocês não começam a ter raiva guardada. E você perde a vontade de se entregar no sexo. Você perde a vontade de estar juntos, de fazer, de se envolver. A mulher, normalmente, ela não consegue se entregar pela metade. Ou ela vai fingir, que também é um outro fato muito característico. Muitas mulheres acabam fingindo um prazer na relação sexual e o homem acredita que está excepcional. Isso é bem comprovado em algumas pesquisas que mostram a pergunta para o homem sobre qual seria a pontuação do relacionamento dele. Ele sempre dá uma pontuação lá em cima e perguntam para mulheres qual é a pontuação que ela daria para o relacionamento dela. E muitas mulheres dão uma pontuação lá embaixo. Ou seja, a percepção de como está o nosso relacionamento sempre é contrário. Porque o homem sempre quer esconder, camuflar o relacionamento, acreditando que está bem, acreditando que a gente está legal, e a mulher entendendo que esse relacionamento está se acumulando raiva, se acumulando tédio, se acumulando ressentimento, porque o relacionamento não está indo bem. A gente percebe muito fortemente na clínica que o casal não consegue conversar sobre isso. Porque quando começam a conversar, começam a discutir. E essas discussões começam a, em vez de unir, de procurarem encontrar um prazer, um desejo de conversarem juntos, ou mesmo uma discussão, mas vamos resolver nosso relacionamento, o que está acontecendo, porque muitas vezes o problema não tem nada a ver com a cama, mas tem a ver com problema com sogra, com filhos, com a questão financeira, com a grosseria, a agressividade do homem ou da mulher. Então, você percebe claramente que existem muitos assuntos que não são conversados e aí procuram resolver aqui. E aí, quando aqui não está bem, trazer uma outra pessoa vai apimentar, vai esquentar a nossa relação. E esse caminho é o pior de todos. Porque você vai vai aumentar o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, o sentimento de negação. Todos nós temos esse sentimento. Na infância,
nós acabamos crescendo e tendo alguns momentos de sentimento de abandono. Por exemplo, quando a mãe desmama o filho, quando o pai começa a tirar mais o filho ou a filha da relação com a mãe, que para ele é o narcisismo primário, é o momento que a mãe é tudo para ele, e o pai tira, ele cresce, ele pega aquela mãe e mostra que é a esposa dele. Então existem sentimentos inconscientes que nós temos e que nós vamos alimentando ao longo da vida. Então o sentimento de abandono, de negação, de rejeição, ele é muito nato de todo ser humano. Alguns mais, outros menos, alguns conseguem trabalhar melhor esse sentimento, mas todos nós temos. Então, quando você traz essa terceira pessoa com o objetivo de esquentar essa relação, a probabilidade de você aumentar o sentimento de rejeição e de abandono é muito grande. E, aparentemente, no início, começa a ser legal, às vezes um dos dois começa a disfarçar e fingir que está indo bem, que está gostando, que foi legal, mas no decorrer da história, isso vai só aumentar os problemas que vocês já têm. E de novo, eu quero deixar claro que não há problema nenhum. Se o casal está bem e decide fazer isso, não há nenhum problema. O que eu quero ser claro nesse vídeo é que a terceira pessoa nunca pode ser uma solução, um remédio para um relacionamento. Porque, normalmente, esse apimentar da relação vem quando o relacionamento não está legal, não está bem. A longo prazo, quando vocês começam a se envolver, trazendo troca de casais ou trazendo uma terceira pessoa para o relacionamento, buscando fazer com que melhore o relacionamento de vocês, normalmente, a longo prazo, você vai trazer uma paranoia, um ciúme exagerado. Não é o ciúme romântico, é o ciúme de pavor, de medo de perda, que vem exatamente por conta da rejeição. Então, é aquele ciúme paranoico, em que eu vou perder. E muitas vezes a esposa ou o marido não falam, e principalmente a esposa sofre isso, não fala porque o marido está tão feliz dentro daquela relação, daquela troca ali, que ela começa a camuflar isso. Mas a longo prazo, o ciúme paranoico começa a surgir e a coisa não mais passa a ser saudável e internamente, na psique dessa mulher, começa a piorar cada vez mais. E todos aqueles sentimentos que estavam guardados ali vão somente piorando. Então vocês tinham um problema com um tamanho X. Quando vocês trazem uma outra pessoa ou a troca de casais, seja o que for, esses problemas eles só vão aumentar. E começam a surgir outros provindos desses que vocês já tinham. Então, a questão, por exemplo, da comparação e da vergonha. Então, uma pessoa começa a se comparar com a outra. E começa a olhar e se comparar, ter vergonha, a não querer mais, a querer fazer com limites, porque na realidade, aquela entrega que ela tinha antes, aquela vontade de se entregar, de se vulnerabilizar, começa a se fechar. Você começa a querer criar uma armadura para se fechar dentro daquela triangulação. Isso é uma forma, um mecanismo de defesa, em que você começa a se proteger e a se fechar por conta da vergonha, da comparação, porque é inevitável. E por que é que você faz essa comparação? Porque você não está bem. Porque você percebe que o relacionamento não está legal. Quando essa terceira pessoa sai, o convívio do casal não fica mais saudável. Muitos casais não conseguem mais nem ter relacionamento sexual saudável, somente os dois. Sempre precisam estar trazendo alguma novidade. Então, vem exatamente por conta dessa questão, dessa comparação. E só existe a comparação porque eu não estou bem, porque a minha autoestima não está mal, porque eu estou percebendo que eu estou sendo rejeitada, eu estou sendo abandonada, eu não tenho mais o valor que eu tinha antes no início do relacionamento. Então tudo isso começa a surgir, a aflorar cada vez mais. Outro ponto muito forte é a desorganização do vínculo, que eu acabei de falar.
o vínculo entre o casal começa a se desfazer. A mulher começa a se desconectar. E o homem, ele procura encontrar outras soluções e vai querendo criar novas soluções para fazer com que haja um vínculo. Lembrando que quando eu falo homem e mulher, isso pode ser o contrário, mas a grande probabilidade é que isso ocorra em mulheres. Por quê? De novo, vamos lembrar lá atrás, porque a mulher acredita que o sexo é o ápice do relacionamento. E o homem acredita que o sexo, ele é o remédio, o hospital do relacionamento. Lá ele vai resolver. E o homem acredita muito que o sexo é o termômetro do relacionamento. Então, quanto mais sexo eu estou fazendo, quanto mais envolvimento eu estou tendo na relação sexual, quanto mais a gente está fazendo performance, então melhor está o nosso relacionamento. E a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A percepção da mulher é muito mais lógica. Ou seja, eu vou ter no sexo o ápice, a cereja do bolo do meu relacionamento. Como foi o meu dia, como está sendo a minha semana, como está sendo a minha vida com o meu marido, é que a gente vai conseguir ter o reflexo da cama na nossa vida. Então, essa desorganização do vínculo começa a surgir, porque a mulher começa a se desconectar desse relacionamento. Ela, inconscientemente, ela começa a se desorganizar, ela começa a perder o vínculo do relacionamento. E ela não consegue mais se envolver. Isso é muito paulatinamente, vai acontecendo dia após dia e ela vai se desvinculando. E essa organização do casamento, do relacionamento, começa a entrar em colapso. Então, esses 3 pontos, eles são muito fortes. E eles vão acontecendo ao longo do tempo. Por isso que eu estou dizendo que quando você não tem um bom relacionamento, quando o teu relacionamento não está indo bem, toda essa atitude, esse objetivo de trazer uma outra pessoa, só vai piorando tudo que está na tua psique que não está indo bem. Tudo que no relacionamento não está saudável, ele vai desmoronar e vai aflorar muitos problemas que estavam lá guardados, mas eles virão e muitas vezes virão junto com outros problemas ou mais inflamados. E aí o que poderia e deveria ter sido tratado lá atrás, de forma muito mais simples, muito mais tranquila entre o casal, nesse momento fica bem mais difícil. Porque quando a mulher começa a entrar na desorganização do vínculo, para ela conseguir se reconectar de novo, ela voltar ao vínculo de um casamento, fica muito mais difícil. E fica bem mais complexo na psique dela compreender aquele homem como marido dela. Porque ela se sentiu abandonada, rejeitada, negada, desvalorizada. Então, tudo isso vai acontecendo ao longo do tempo. E você percebe claramente que na psique dessa pessoa que está aqui se sentindo assim, para ela conseguir reorganizar o vínculo dela é muito mais difícil do que no início do relacionamento, se os dois tivessem conversado e resolvido o problema deles. Os problemas fundamentais do relacionamento, eles precisam ser conversados desde o início. É muito interessante porque você vê vários vídeos falando de 3 regrinhas para você ter um relacionamento perfeito. Cumpra 10 etapas que você vai conseguir encontrar o casamento maravilhoso. Eu quero te dizer que isso não existe, que é da pena. Eu tenho um pavor quando eu vejo esses vídeos, essas receitas de solução para o relacionamento. Por que que isso é impossível? Primeiro ponto é que quando você pega o João e a Maria, 2 pessoas de mundos diferentes, de psiques diferentes, que teve uma criação e um desenvolvimento completamente diferente e que decidem casar, você está falando de 2 pessoas com mundos diferentes. E quando eu falo mundo, não é a região em que viveu, mas é o mundo psíquico. É o entendimento de vida de cada um. Então, não existe nenhuma regra para um casamento perfeito. Não existe você cumprir 3 etapas que você vai conseguir ter um casamento perfeito. Mas existem atos, atitudes, princípios que você consegue corrigir melhor e direcionar melhor o teu relacionamento. O primeiro ponto é quando vocês de verdade, desde o início,
conseguem ter diálogos abertos, transparentes, translúcidos, em que você possa dialogar de forma muito clara, muito verdadeira. Quando você consegue perceber na clínica os casais chegando com seus problemas, é incrível como parece que é Ctrl+C, Ctrl+V, parece que está copiando tudo. Você percebe que os casais não conseguem conversar. Os casais não têm diálogo, não conseguem sentar para falar algo básico. Eu já aconselhei tantos casais que quando eu conversava para compreender qual era o âmago do problema, o mais íntimo do problema, eram problemas tão banais, tão pequenos, tão simples de serem resolvidos, que eu ficava muitas vezes admirado e eu dizia, vocês não conseguiram conversar sobre isso lá atrás? Teve que chegar nesse ponto de desgaste do relacionamento por conta disso aqui? Para você ter noção, eu já peguei muitos casais em que a mulher não aguenta mais ver a tampa do vaso sanitário suja, porque o homem vai lá, o marido vai lá urinar e não consegue limpar. Primeiro, o ideal é não sujar, mas se sujou, limpar ele não consegue. E o homem não compreende por que a mulher briga tanto por conta disso. Só que o sentimento dela é de eu estou sendo desprezada, eu estou sendo desvalorizada, o meu trabalho, o meu cuidado com a nossa casa, com o nosso ambiente está sendo desprezado. Você não dá o valor que deveria dar para a nossa relação. Você consegue compreender que os problemas eles são muito básicos, mas que para resolver esses problemas precisa ter diálogo, precisa ter conversa, e eu tenho convicção que você já ouviu isso inúmeras vezes. Porém, eu não consigo compreender por que é que a gente não consegue iniciar um relacionamento com conversa. Ou se o teu relacionamento já está andando, você já tem anos de relacionamento, por que é que não conseguem sentar e ter uma conversa aberta? Eu sei que existem assuntos que vocês, principalmente relacionamentos mais longos, já passaram por problemas que vocês preferem deixar quieto. Isso aqui não vamos mais discutir, isso fica num lugar em que a gente não vai discutir. Ok. Mas conversar sobre a relação de vocês, ter um diálogo aberto, ser translúcido na relação. Um ponto que eu vejo que é muito forte, que eu também não compreendo, é por que o celular precisa ser escondido. Você percebe que eu estou saindo da questão da terceira pessoa e eu estou vindo para diálogo? E não é que eu estou mudando o foco do vídeo. O foco do vídeo é essa questão do trazer um remédio, um comprimido que vai resolver o nosso problema. Porém, esse comprimido, esse remédio, ele não é a solução para o problema. Pelo contrário, ele só vai piorar o problema do relacionamento. Mas quando você percebe, por exemplo, a questão do celular, eu não consigo entender por que é que os relacionamentos, o casal não consegue ter o celular aberto. Hoje, na época que todo mundo tem seu celular, é algo que é muito forte. E eu converso com outros casais, eu e minha esposa, a gente conversa muito com alguns casais, e a gente percebe que isso é um assunto fechado. Muitas vezes um olha para a gente meio que dizendo assim, para de falar, não fala mais sobre esse assunto. Bate embaixo da mesa, porque não é um assunto que é um problema entre o relacionamento. Quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, na primeira semana eu fiz questão de colocar a digital dela no meu celular. Para mim era muito importante, porque eu queria dizer para ela que eu não tenho nada escondido na minha vida. Nada. E para ela, olha como é interessante isso, para ela teve um significado tão forte que ela nunca precisou olhar para o meu celular para ver se tinha alguma coisa. Porque só o fato de eu ter chegado na primeira semana de relacionamento, eu ter pedido para ela colocar a digital dela no celular, uma série de coisas que poderiam criar na mente dela foram desfeitas. Porque ela disse, o Túlio abriu o celular dele para mim. Pronto, a gente deixou de ter tantos problemas por algo tão simples. E de novo, eu não compreendo, e me perdoe se talvez você acredite que é importante ter o celular escondido, né, protegido, mas isso traz muitos problemas nos relacionamentos e você percebe muitos casais que discutem muito por conta disso.
e que ao longo do tempo começam a acreditar que precisam ter a sua individualidade e no final da história você percebe que muitos ou um ou outro acaba encontrando probleminhas por trás e que ficam lá, curtidas, né, os likes, os comentários com outras pessoas que não são saudáveis para o relacionamento. Então, para a gente poder concluir, nesse ponto, eu vejo que o diálogo ele é muito importante, seja no primeiro dia de relacionamento, ou seja depois de 20 anos de relacionamento, vocês dois sentarem para conversar e fazerem um acordo de terem um diálogo aberto, trazerem problemas para a conversa, sentarem para tomar um café e conversarem sobre os problemas de vocês. Eu e minha esposa, a gente fez muito isso. No início da nossa relação, nós tínhamos conversas que não eram fáceis, porque nós dois estávamos nos ajustando. Eu vim de uma realidade completamente diferente da minha esposa e a gente precisou se ajustar. E as nossas conversas elas eram bem duras, bem difíceis. Não eram fáceis. Mas a gente sempre concordou com uma coisa. Ao término daquelas conversas, a gente ficava um pouco chateado ou um pouco estranhado, mas um dia, meio dia depois, a gente olhava e conversava e dizia: aquela conversa foi muito boa. Foi dura, mas foi muito boa. Então, de novo, a conversa, o diálogo, ele é essencial para vocês dois. O segundo tópico é a questão de que a gente vai usar o sexo, a cama, como um termômetro do relacionamento, acreditando que é lá que a gente vai conseguir saber exatamente como está a nossa relação. A cama nunca pode ser um termômetro do relacionamento, porque você começa a procurar fazer algo para agradar o outro, para que lá aparentemente esteja bem, porque vocês foram conversando sobre assuntos e perceberam que não estavam conseguindo ter um diálogo. E aí, para tentar encontrar uma solução, um pulo a mais para deixar o relacionamento bem, vão para a cama e fazem com que ali esteja bem, com que ali melhore. Existem várias músicas que falam que nada melhor do que após uma briga, um bom sexo. Eu não concordo em absolutamente nada disso. Primeiro que, depois de uma discussão, eu, Túlio, não consigo ter a vontade, o prazer, o desejo de sexo. Porque eu estou chateado, a minha esposa está chateada, a gente não está bem. Então, se eu levo esse sentimento de tentar resolver, colocar um termômetro, um sentimento de quanto que a gente está bem na cama, nós vamos pegar algo que é excepcional para um casamento e vamos destruindo, e vamos maltratando, e vamos dando o descuido necessário para que esse momento tão precioso do casamento seja destruído. Entende que nunca vocês dois devem sentar para conversar, e se não conseguem se alinhar, não conseguem caminhar bem, não estão bem, não tentem encontrar solução no sexo. O sexo ele vai ser, ao longo do tempo, ele vai perdendo o seu sentido. É outro ponto que você percebe muito fortemente na clínica, quando você vai aconselhar casais, que você percebe que a cama já não tem mais o mesmo significado. Que a vida sexual do casal perdeu o sentido. Por isso, essa busca de trazer a terceira pessoa. Porque um já não tem mais a vontade com o outro. E muitas vezes diz, mas é por conta do tempo, nós já estamos com longo tempo de relacionamento. Não existe isso. Quando o casal está tão integrado, tão junto ali, tão uno, eles não têm o problema da rotina. Ir para um sex shop, procurar algo a mais, procurar apimentar relacionamento entre eles dois, é perfeito. Saírem para fazer uma viagem, irem para um motel, é maravilhoso. Vão movimentando o relacionamento deles dois, mas você percebe que eles dois estão bem. Então, a cama nunca pode ser usada como uma forma de tentar resolver nenhum problema. Se você tentar apimentar de qualquer forma a cama para tentar resolver problemas que não estão sendo resolvidos, a cama vai perder o valor que ela tem. E você percebe claramente em muitos casais
que ao longo do tempo a cama perdeu completamente o sentido. O relacionamento sexual perdeu completamente o sentido. Eu vejo muitos homens reclamando que as mulheres não querem mais sexo. Que às vezes é de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e quando vão fazer já não é mais aquela vontade, estão com dor de cabeça. Mas conhecendo bem as mulheres, você entende claramente que o problema delas não é libido. Eu já falei nesse vídeo sobre isso. O problema dela não é libido. O problema dela é a desvalorização. A mulher está sendo desvalorizada ao longo do tempo, ao longo da vida. Ao longo desse relacionamento, ela está sendo desvalorizada. E ela vai perdendo o interesse por aquela pessoa, por aquela cama com aquela pessoa. Porque vocês dois, ou um, tentou a todo custo usar a cama como uma solução, como um hospital, como um remédio. E não é. Vocês precisam compreender que a cama ela precisa ser o lugar sublime do casamento. É lá que vocês vão poder demonstrar todo o sentimento de amor, de carinho, de união. É o momento em que vocês têm que se declarar, se despojar, se entregar. Então, é muito perceptível em casamentos com médio a longo prazo que você percebe que muitos deles a cama já foi desfeita. O relacionamento sexual já não está mais o mesmo. E aí você sabe exatamente que o problema da cama não é a cama, e sim o convívio dos dois que não foi bem cuidado. E principalmente o diálogo entre os dois, a transparência, a verdade, a fidelidade, o ato de honrar um ao outro. Tudo isso ele vai se desfazendo ao longo do tempo, e aí quem leva a culpa é a cama, que aparentemente trazer uma terceira pessoa resolve o problema. E a gente já conseguiu compreender aqui claramente que isso não traz nenhuma solução. Pelo contrário, só vai piorar o relacionamento de vocês dois. O terceiro e último ponto é sobre a abordagem psicanalítica do real problema do relacionamento, que muitos eu já trouxe aqui. Porém, eu quero deixar bem claro que eu fico sempre admirado quando eu converso com casais que eu percebo que os problemas são muito parecidos. E, infelizmente, eu não sei como poder passar isso para as pessoas de forma que elas possam compreender que para você ter um relacionamento saudável, agradável, prazeroso, ele precisa seguir alguns conceitos. Não são regras, 3 regrinhas, 10 regras para um bom relacionamento, para um relacionamento feliz. Mas existem conceitos muito claros e que não são somente para o casamento, mas para, como nós estamos falando de relacionamento, a questão de valorização. Quando eu não dou a valorização exata, adequada para minha esposa, eu não vou conseguir ter dela um sentimento de mulher valorizada, de persona valorizada. A questão do abandono, eu vejo muitos homens que acabam abandonando a sua esposa, deixando ela de lado. Em que aspecto? Aspecto de conversa, de diálogo, de ouvir a esposa, de se interessar pelas coisas que ela quer falar para ele. A conversa do casal, você percebe que ele não tem mais o mesmo desejo, o mesmo interesse. Ele ouve, faz que ouve e passa. E a mulher ela vai percebendo que ela vai sendo desvalorizada, ela vai sendo abandonada, ela vai sendo desprezada. E esse sentimento, muitas vezes, existem mulheres que elas procuram fazer com que isso, deixa pra lá, é bobagem, eu levo isso de letra. E não leva isso de letra. Porque inconscientemente você vai guardando todo aquele sentimento. E você vai deixando no teu inconsciente. E o inconsciente ele grava tudo, 100% do que você vive. E ele vai trazer em algum momento, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, ele vai trazendo, ele vai gritar, falando que não está bem. Então, esse sentimento de desvalorização, essa perda, por exemplo, da parceria, sabe? É quando você não tem mais aquele sentimento de que eu tenho um parceiro, de que eu tenho um homem ao meu lado, de que eu tenho uma pessoa que eu posso contar, que eu posso confiar, que eu posso me entregar. Você não vai tendo mais essa pessoa e você vai se desvinculando e vai perdendo essa vontade de estar junto. O respeito,
A questão das microagressões. Eu sempre falo uma coisa que ninguém chega... Por exemplo, o homem não começa matando. Quando a gente vê os feminicídios, que o homem matou a mulher, que ele foi lá e fez várias coisas e acabou matando a mulher. Eu sempre falo que o homem não começa matando. Ele começa com microagressões. Com voz, com pegadas mais fortes, com imposição que a coisa tem que ser do jeito dele. Então, esse desvalorização, esse desrespeito, o descuido, é quando você vai percebendo que o homem não vai mais respeitando ao longo do relacionamento a voz dessa mulher. E uma forma muito clara que você consegue perceber se você está sendo respeitado ou não é quando você tem que negar, calar o teu pensamento. Quando você não pode mais expressar o que você pensa. Quando você não pode mais dizer o que você pensa de forma livre e aberta, você está vivendo um relacionamento muito tóxico. Você está se fechando, você está se anulando para agradar aquela pessoa. Porque você tem que pisar em ovos para poder se relacionar, para estar tudo bem. Muitos relacionamentos, quando o homem chega em casa, a mulher começa a dizer, opa, os filhos também, começam a ter medo do que falar, do que pensar, do que agir, porque tem que fazer e satisfazer aquela pessoa. Então, quando você não mais está podendo falar o que você realmente pensa, quando você tem que se calar dentro desse relacionamento, preste atenção, acende as luzes vermelhas, porque o teu relacionamento não está legal. E parar para fazer uma terapia, para compreender o que está acontecendo é muito importante. Porque uma terceira pessoa vai poder chegar para ti e dizer o que está acontecendo realmente e fazer com que você encontre um caminho para a solução. A segurança emocional é outro ponto essencial. Que nenhum dos dois consegue se entregar de verdade se eles não tiverem segurança emocional. Se você não confiar no teu marido ou na tua esposa, se você não confiar na questão financeira, outro ponto que eu vejo muito são casais que não têm uma transparência de resolverem suas vidas financeiras de forma muito clara. Então, quando você não tem a segurança emocional dentro do teu relacionamento, você automaticamente, paulatinamente, você vai se desvinculando dessa relação. Que infelizmente você vai perdendo o vínculo do relacionamento amoroso. E aí tudo isso vai aparecer lá na cama. Você consegue perceber que a gente volta vez ou outra para a cama e vai ficando mais claro que trazer uma terceira pessoa só piora? Porque quando você vai perceber nos relacionamentos, e aí falam, a gente não está bem no nosso sexo. Quando você vai olhar, não tem nenhum problema orgânico. O problema é tudo que a gente está conversando aqui. E a falta de parceria, a falta de limites. Quando você entende que você tem que ter os limites, você tem que poder dizer não, eu não quero hoje, eu não quero fazer isso, eu não quero ir, eu não quero fazer essa atividade, eu não quero que a gente faça isso, eu gostaria que a gente fizesse outra coisa. Eu conheço um casal que eu convivi com eles muitos anos e eu percebia que a mulher, ela nunca fazia nada que ela gostava. Sempre era o que o marido gostava. E um dia nós dois estávamos conversando, eu falei, você já percebeu que você nunca faz nada que você gosta? A gente aqui nunca faz nada que você gosta. Sempre é o que ele gosta. Ela olhou para mim e disse, Túlio, se eu fizer, ou se eu pedir para fazer algo que eu goste, ele vai ficar chateado. Porque eu já fiz e ele ficou chateado. Sempre tem que ser feito o que ele gosta e nunca o que eu gosto. Parece para algumas pessoas estranho isso, mas isso é muito normal. Em muitos relacionamentos há um narcisismo tão forte do homem, principalmente do homem, e eu posso falar porque minha especialidade são mulheres, você percebe muito fortemente que os homens querem impor a sua vontade, impor o seu desejo. E a mulher, com a intenção de fazer com que a família, o laço familiar se mantenha bem, ela vai se negando. Ela vai perdendo a sua identidade dentro desse relacionamento. Porque o objetivo da mulher é fazer com que o casamento, a família, o laço familiar se permaneça.
mesmo que ela tenha que se negar, mesmo que ela tenha que se abandonar dos prazeres, da identidade dela, ela faz isso em prol da família. Normalmente o homem nunca faz isso. O homem impõe. E a mulher, mas a mulher não, a mulher consegue fazer, porque a mulher, ela tem uma visão muito mais macro do que o homem. E eu já falei em vários vídeos que o homem, quando trai, ele acredita que ele pode deixar a família dele no canto aqui, ele corre, vai lá, realiza as suas fantasias, volta, e para ele, na cabeça dele, tá tudo bem, tudo voltou ao normal, tá tudo perfeito, não mudou nada. Porém, ele não consegue ter o entendimento de que a esposa vai percebendo ao longo do tempo que ele está saindo, se desconectando e voltando, porque a mulher tem uma percepção muito forte. Então, e aí, para manter o laço familiar, a mulher vai se calando, ela vai perdendo a identidade dela, ela vai deixando de ser quem ela realmente é, ela vai negando os seus prazeres, as suas vontades, ela começa a viver e a fazer o que o marido quer. Porque pela voz mais altiva dele, pela imposição dele, a mulher começa a ter que fazer o que ele quer para que o relacionamento, para que a família esteja bem. E principalmente para que os filhos não sofram uma separação, para que os filhos não sofram agressões, discussões, brigas em casa. A mulher vai perdendo a sua psique, o seu eu, a sua essência. Você percebe claramente em muitas mulheres que ao longo de muitos casamentos, às vezes 15, 20 anos, quando você conversa com ela, ela já não sabe mais quem ela é, qual é a identidade real dela. Ela tem dificuldade de se reconhecer. Porque ao longo desse casamento, ao longo de todo esse relacionamento, ela foi se moldando para se caber dentro desse relacionamento, desse homem. E aí quando ela sai, quando há uma separação, quando há uma ruptura desse relacionamento, ela perde por completo, ela olha e procura se conhecer e perde a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. E o trabalho de procurar fazer com que ela se reconecte com o seu eu é bem trabalhoso, é bem difícil. Por isso que conversarmos sobre, ao longo do relacionamento, você poder sentar e conversar sobre diálogo, sobre conversa aberta, é muito importante. Por exemplo, vocês dois assistirem esse vídeo e poderem entender que a cama nunca deve ser o remédio o remédio hospital do relacionamento, que a vida sexual do casal ela tem que ser cuidada, protegida, nunca desprezada, nunca feito com desprezo, com falta de amor e de carinho e de respeito, que o sexo tem que ser o ápice de uma vida, de um relacionamento saudável. Aí sim você consegue ter um sexo saudável. E para concluir esse vídeo, eu quero que você possa compreender que você deve ter o teu diálogo, a tua voz, a tua altivez junto do teu marido ou junto da tua esposa. Vocês dois precisam ter esse diálogo e conversarem sobre as dificuldades do relacionamento. Entenderem que uma terceira pessoa só piora a relação de vocês. Compreenderem que as conversas difíceis, elas não são no início agradáveis, mas que ao longo do tempo, essas conversas e a solução dessas conversas vai fazendo com que vocês se fortaleçam cada vez mais. O homem, principalmente, tem muita dificuldade em ter esses DRs, essas conversas mais difíceis. O diálogo do relacionamento o homem ele não quer ter. Porém, fazer com que ele compreenda que é esse caminho que vai dar solidez ao relacionamento, aí sim você vai conseguir ter muitas DRs saudáveis, agradáveis e que ao longo do tempo vocês só vão fortalecer, concretizar um casamento saudável e feliz. Eu desejo que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo de passar para você que o melhor caminho para apimentar um relacionamento são boas conversas, amor, carinho, fidelidade, união entre o casamento, sinceridade, transparência. Quando vocês conseguem ter isso, não existe nenhuma necessidade de ter uma terceira pessoa.
Vocês dois se bastam. Boa sorte.